Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. Estou trazendo essa aula aqui. É uma aula para o terceiro ano do ensino médio, que ela vai falar da aula 9 e da aula 10 do livro 3. Por que eu trouxe essas duas aulas juntas? Porque os assuntos se complementam. Então, eu achei que ficaria mais interessante dessa forma. Trouxe essa imagem para a gente representar a nossa aula, que não é uma imagem minha, eu retirei da internet, vocês já devem ter visto, mas achei interessante para a gente fazer uma ilustração. Mas eu peço a vocês que também, quando fizerem a leitura do livro, observem as imagens, porque está muito rico, está bem interessante, tá bom? Nós vamos falar de estrutura geológica da Terra, nós vamos falar de agentes externos e internos, tá? Que modelam o nosso relevo. Então, primeiro a gente precisa lembrar que no planeta Terra, nós temos três estruturas geológicas, que são os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Essas estruturas, elas foram surgindo em momentos diferentes do período geológico da Terra, né? Os escudos cristalinos, por exemplo, são as formações mais antigas. As bacias sedimentares, um período intermediário, e os dobramentos modernos, o que se tem de mais recente em relação à formação, à deriva continental, aos movimentos sísmicos do planeta. Nós aqui no Brasil não temos dobramentos modernos, mas não significa que já não tivemos em algum momento lá há bilhões de anos atrás, sendo que esses dobramentos modernos foram se solidificando, a litosfera foi sofrendo modificações rochosas por causa de elementos químicos, físicos, pressão, enfim, e nós nos tornamos um grande escudo cristalino e muito rico em recursos minerais metálicos, por exemplo, ferro, manganês, que hoje são muito importantes para a nossa economia, tá? Isso é importante que a gente fale. Nós também temos as bacias sedimentares, que elas são ricas, por exemplo, em petróleo, em carvão mineral, em xisto betuminoso, em gás natural, que também são grandes fontes econômicas para a gente. Mas vamos falar um pouco mais dos escudos cristalinos. Os escudos cristalinos são relevos muito desgastados com o tempo. Por isso que, quando nós tivemos as montanhas aqui, elas foram sofrendo o processo de erosão, ou seja, os agentes exógenos, os agentes externos de relevo, erosão essas, química, física, fluvial, pluvial, só para lembrar, pluvial, água de chuva, fluvial, rios, erosão solar, enfim, todos os processos de erosão que existem, que foram desgastando o relevo e tornando as áreas menos altas, menos pontiagudas, mais característica do nosso relevo, que são as serras, né? Um relevo não tão alto assim. Por isso que ainda existe muita conflito de informação entre geógrafos, mas a grande maioria concorda que não existe montanhas aqui no Brasil, tá? Por causa justamente da sua dimensão, do tamanho do nosso relevo. Nessas áreas, a gente pode destacar, quando a gente fala de Brasil, por exemplo, a gente tem várias bacias, digamos assim, várias áreas com grande quantidade de metais metálicos, mas a gente tem destaque para duas. Uma que fica na Serra dos Carajás, lá no Pará, que é muito importante para a gente, 100% dela vai para exportação e é uma parcela muito importante para a nossa economia. E nós temos também o quadrilátero ferrífero, que fica em Minas Gerais, naquela área de Minas Gerais, faz parte do escudo cristalino daquela área,
que também é muito importante, parte também é para exportação e a outra parte supre as nossas necessidades em relação a ferro e indústria aqui no Brasil. Para a gente ter uma noção do quão nós somos ricos em minerais. Nós conseguimos ser autossuficientes em ferro e ainda exportar a maioria. Então, a gente precisa entender o quanto essa mineração ela é importante em termos econômicos para o Brasil. Claro que isso custa muito ao meio ambiente, a gente sabe disso, né? E várias modificações têm sido feitas em relação a isso, né? Em termos de leis, mas elas são extremamente importantes. Agora vamos falar um pouquinho de bacias sedimentares. As bacias sedimentares elas surgiram num período mais intermediário, digamos assim, e essas bacias elas surgiram por causa de soterramento de florestas, animais, né? E a grande maioria se concentrou ali no fundo dos oceanos, por isso que as grandes bacias de petróleo elas são oriundas no fundo do oceano, né? Nas costas, na parte costeira aqui do nosso país. Porém, a gente também tem outras áreas que foram, ao longo do tempo, submersas por causa dos movimentos sísmicos. E aí se tornaram áreas ricas em petróleo continentais, digamos assim, não são em fundo do mar. E nós temos na nossa costa vários bolsões de petróleo, né? E, inclusive aqui a gente conhece no Rio de Janeiro, em Campos, não é não é distante da nossa realidade. Áreas que tem xisto betuminoso, que é para fazer asfalto. Nós temos gás natural e carvão mineral. Essa área que a gente tem carvão mineral, ela fica muito concentrada no sul do Brasil. O nosso carvão, ele, embora seja abundante, ele não tem uma qualidade natural tão rica em se transformar em energia. Por isso a gente ainda compra carvão mineral de alguns lugares. Mas ele é usado também, ele é, enfim, exportado para áreas que atenda a essa necessidade, né? Mesmo não sendo tão rico. Sendo de uma qualidade tão grande, digamos assim. E outro fator muito importante é que lá nesse período de escudos cristalinos e as bacias sedimentares se formando, houve um grande derramamento de lavas vulcânicas, quando nós tínhamos os vulcões ativos aqui no Brasil, porque nós temos áreas que tinham vulcões ativos, e se transformaram num importante solo rico em basalto. O que isso significa? Principalmente no sul do Brasil. Que é um solo muito rico, muito fértil. Então, torna essas áreas muito importantes para a agricultura do nosso país. Nós temos, né? Então, a gente conseguiu observar que nós temos grande potencial de minerais metálicos. Nós temos bacias importantes de recursos fósseis, né? De energia oriunda de fósseis. Nós temos muitas áreas com resquícios fósseis, registros, né, de eras muito lá atrás. Então isso é importante que a gente destaque. E aí eu vou falar um pouquinho agora do 10. Quando a gente fala de deriva continental, o que a gente precisa lembrar? Dos encontros de placas tectônicas, do movimento convergente, do movimento divergente, do movimento transcorrente ou transformante, como vocês preferirem. Que também, obviamente, não é um assunto novo, mas que o livro exemplifica bastante. E justamente por causa desses movimentos que você tem a origem dos dobramentos modernos. Ou seja, formação de cadeias montanhosas, vulcanismo, tectonismo, terremotos. Então, tudo isso está bastante presente nas áreas de dobramento modernos. Lembrando, nós não temos essas áreas aqui no Brasil.
E aí o livro traz pra gente mapas com distribuição de vulcões, as áreas que a gente chama hoje de Círculo do Fogo, que são bastante interessantes. Os países que já estão bastante preparados para essa dinâmica, né, em relação aos desastres ambientais, econômicos, sociais que isso trazem. E aí traz também os exemplos que a gente tem e lembrando que esses todos são agentes internos do relevo, né? Ou seja, tudo que acontece dentro da Terra que traz a formação do relevo aqui fora, tá? As cadeias montanhosas, as modificações, as fossas oceânicas, e fala dos agentes externos, de todo intemperismo biológico, intemperismo químico, intemperismo físico que acontece aqui na Terra. Então, peço que vocês leiam só para relembrar quais são os agentes. Os nomes são muito óbvios, né? Como erosão eólica, erosão glacial, erosão fluvial, enfim. Eu imagino que não tenham dificuldade sobre isso. Não vou me estender muito, peço que vocês assistam também o vídeo que lá no site, que está bastante interessante. Continuem mandando as dúvidas de vocês, por favor, tá? Pode mandar pelo Zap, tô aqui sempre disponível, tá bom? Muito obrigada pela atenção.